aqui é a professora Andréia. Vamos para a nossa quinta aula do mês de maio e hoje, turminha, nós vamos fazer a correção da página 70 a 74, tá certo? Correspondente aí ao assunto que a gente já estudou, que é a crônica argumentativa. Hoje também, turma, nós teremos as orientações básicas que vocês precisam para fazer a nossa primeira revisão aí referente à prova, ok? Então, vamos lá? Turminha, na nossa página 70, nós temos um texto que vocês já leram em casa com certeza, tá bom? E esse texto tem o título Com o Mundo nas Mãos. Eu tenho certeza que vocês já descobriram por que ele tem esse título, tá certo? E outras informações a mais. Vamos lá para as questões? Olha só, para facilitar, como eu venho dizendo para vocês, eu já coloquei aqui no slide somente as respostas, tá bom? Então, você pega seu livrinho aí, coloca na página certa e vamos conferir quem foi que conseguiu acertar, tá bom? Primeira questão, turma. O texto se inicia com uma conversa. Que pessoas estão conversando? Olha só, primeira questão, você vai lá, coloca aqui o pai, seu filho pequeno, Bernardo, ok? Segunda questão, qual é o assunto da conversa? Turminha, o assunto dessa conversa aí é o menino querendo saber onde fica o Japão. Vocês conseguiram perceber durante a leitura, não é isso? Vamos lá para a terceira questão. Na opinião de Bernardo, tá certo? Que é o garotinho lá, filho do rapaz, porque o Brasil é, abre aspas, o fim do mundo mesmo? Aí você pega teu caderninho, coloque aqui, ó, porque não há mais nada depois do Brasil, tá certo? Põe aí na terceira questão, turma. Quarta. De que outra forma se pode usar a expressão o fim do mundo? Em que outro momento você pode usar? Você já deve ter escutado essa expressão ou talvez já deve ter usado, tá bom? Então, coloca aí, professorinha, olha lá na quarta questão. Quando se quer dizer que determinado lugar é muito longe, sem atrativos ou sem modernidade. Tá certo, turma? Eu até lembro que há uns tempos atrás aí, na minha época de infância, quando eu falava da localidade que eu morava, alguém dizia assim, ah, mas lá é o fim do mundo, ninguém nem conhece, tá bom? Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão. Coloca aí a resposta na quarta. Quinta questão, turminha. Por que o pai tem dificuldade de explicar para o filho que o mundo é redondo? Qual é essa dificuldade que o pai tem? Coloque aí na quinta questão, porque ele também, o pai desse menino, tem dificuldades para entender isso. Então, se eu tenho dificuldade para explicar alguma coisa ou para entender, como é que eu vou explicar para alguém, turma? Eu tenho dificuldade de entender, então com certeza terei dificuldade para explicar, tá certo? Sexta questão aí, meus amores, diz assim: por que o pai comprou um globo terrestre de plástico com o mapa do mundo? Qual foi a intenção desse pai ao comprar isso daí? Então, põe aí na sexta questão, para poder ensinar o filho com mais facilidade. O pai achando que com esse globo aí o filho poderia entender melhor essas situações, tá certo? Quais situações, professora? Essas perguntinhas aí que o Bernardo anda fazendo para o pai dele, ok? Turminha, na questão de número 7, diz assim, isso ajudou o menino a entender que o mundo é redondo? Justifique sua resposta. Como assim, professora? Eu não entendi. Quando o pai entregou esse globo para o filho, ajudou aí no entendimento sobre os questionamentos que ele tinha a respeito do mundo? Será se ajudou? Coloca aí na sétima questão. Não, porque o menino não se interessou pelo globo. O que foi que ele achou? Achou que fosse mais um brinquedo, parecido com uma bola. Então, ele recebeu aquele globo, ele nem conseguiu entender e ali ficou, tá certo? Então, ele achou que fosse algo divertido. Ele nem se preocupou em saber analisar, interpretar o que era que havia ali naquele globo, ok? Oitava questão. Vamos lá?
Oitava questão, turma, pegue aí, vamos colocar as respostas corretas. Você vai explicar agora o título desse texto. Professora, me lembra aí qual é o título? Com o mundo nas mãos, ok? Eu acho que vocês fizeram aí uma pequena referência aí de que esse mundo nas mãos seria justamente aquele globo que o pai entregou ao filho. Então, com o mundo nas mãos, tá certo? Então, coloca aí na oitava questão. O autor faz referência ao fato de estar segurando o globo terrestre nas mãos, tá bom? Então, o autor desse texto, ele quer dizer que quando se tem o globo aqui nas minhas mãos, eu estou fazendo referência aí de que esse mundo também está nas minhas mãos, tá certo? Questão de número 9. Marque a alternativa que explica o significado da expressão o mundo nas mãos, lá nesse trechozinho aí que você já leu, tá bom? Vocês, jovens, têm o mundo nas mãos. O que quer dizer essa expressão, turminha? Conseguiram perceber depois que vocês fizeram a leitura? Então, a alternativa que você vai marcar aí vai ser aquela que diz assim, ó: os jovens têm a capacidade de mudar o mundo, tá bom? Então, vocês, crianças, vocês jovens, os adolescentes, têm essa capacidade de transformar esse mundo, basta vocês quererem, ok? Questão de número 10. Como o autor descreve nosso planeta? O autor do texto, tá bom, gente? Não é os personagens. Eu acho que vocês já sabem diferenciar isso daí. Então, coloca aí na questão 10. Como uma bolinha perdida no cosmo. Professor, e o que é cosmo? Gente, é a galáxia, tá bom? É o mundo aí terrestre, aí, ou o mundo, globo, galáxia de um modo geral. Então, isso aí seria o cosmo. Coloca aí a questão 10, ok? Vamos lá para a questão de número 11. Diz assim: explique a expressão destacada no trecho. Olha só o trecho, gente. Fala assim: outra confusão é ali nas Arábias, onde o pau anda comendo. Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen. Gente, qual é a pergunta aí, gente? O que ele quer dizer com essa expressão destacada? Olha só a expressão lá no teu livrinho, ela está em negrito. A expressão é essa: onde o pau anda comendo, ok? O que você vai botar aí, professor? O que eu vou colocar? Turma, você vai analisar o contexto e vai me dizer o que ela quer dizer para você, o que você conseguiu entender, tá certo? Então, põe aí, a expressão onde o pau anda comendo tem o sentido de onde está havendo guerras, luta armada, conflitos e entre outras coisas, tá bom? Então, essa expressão aí é justamente isso, aonde tem confusão, tá bom? Questão de número 12. Que crítica o autor faz à humanidade? Qual é a crítica que esse autor coloca aí pra gente? Então, coloca aí no teu caderninho ou no teu livro. Ele diz que os homens se exploram uns aos outros, matam-se apenas porque querem ter um segundo aí, um minutinho ou um segundo de satisfação ao longo dos séculos da história. Tá? Então, seria basicamente o que, professora? Eu sou uma pessoa, eu me acho uma pessoa importante, então, o que eu preciso fazer para que eu fique na história? Aí eu vou lá, provoco essas guerras, provoco mortes e tudo, e aí, com essa minha passagem pela Terra, eu tenho aí a possibilidade de ficar para a história. Quando lembrarem de mim, vão lembrar o que foi que eu fiz na Terra, ok? Questão de número 13, meus amores, é uma questão pessoal, tá bom? Então, vocês vão aí analisar. Você concorda com essa crítica do autor? Por quê? Gente, será se você concorda que somente se você fizer guerras, mortes e tudo, é uma maneira de você ficar aí para a história? Você concorda? Então, põe aí no teu caderninho se concorda ou não e você vai explicar por quê, ok? Turma,
Agora, nós vamos fazer um breve comentário sobre a nossa primeira revisão para a prova, tá bom? Então, quando vocês receberem aí o material de vocês para fazer essa análise e responder, vocês vão estar diante aí de um material que contém 5 questões, ok? 5 questões. Professora, essas 5 questões, como é que eu vou fazer? Meus amores, vocês vão ler, vão analisar e interpretar os textos e charges que estão nessa revisão, tá certo? E vocês vão marcar apenas uma alternativa correta, certo? Tem 5 questões, nas 5 questões só há uma alternativa correta. E aí eu queria chamar a atenção também lá na proposta de texto, onde vai dizer assim, olha, agora é a sua vez. O que vocês vão fazer? Vocês vão analisar, tá bom, o tema e a imagem que vem logo abaixo. Eu estou explicando assim porque na hora que você pegar o seu material, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? E depois que você pegar, você diz assim, ó, após organizar a leitura proposta, tá bom? Abaixo, elabore uma charge bem criativa, certo? Sobre o tema e imagem abaixo. E aí vocês vão ver essas observações que eu coloquei aí, ó. Não se esqueça de usar canetas coloridas. Para quê, professora? Turminha, olha só. Quando se vai produzir uma charge, uma tirinha ou alguma coisa desse tipo, é importante que você dê a essa imagem uma coloração, tá bom? Ninguém vai fazer uma imagem aí somente em preto e branco, nem ficaria tão legal. Mas você pode colorir porque ficaria aí bem elegante, tá bom? Não se esqueça, tá bom? De que você não deve aí se preocupar também somente com o desenho. Ah, mas eu não sei, professora, fazer um desenho bonito. Turma, quando você vai elaborar uma charge, você tem que entender o seguinte, se você conseguir, através daquele desenho, seja ele bonito ou não, passar a mensagem que você quer, então sua charge ela já vai estar bem elaborada. Tá bom? Então, você vai usar linguagem verbal e linguagem não verbal, ok? Que é chamado de linguagem mista. Então, turminha, olha só. Você também deverá criar uma imagem para ilustrar o tema. No material que a tia Andréia passou aí, vai ter uma imagem que é referente ao tema. O tema aí seria o quê? Saúde pública e de péssima qualidade no Brasil. Nesse tema aí, logo abaixo eu estou mostrando uma imagem. Não é essa imagem que vocês vão reproduzir, não. Vocês vão criar uma outra imagem, tá certo? Logo abaixo tem aí estrutura do texto, ok? Nessa estrutura aí, como eu já expliquei nas aulas anteriores, vocês vão ver o que é que essa charge vai transmitir, que partes composicionais desse gênero ela traz pra gente, tá bom? E aí, meus amores, tem também orientações para a produção desse texto aí, tá certo? Então, vamos ver aqui algumas, porque quando vocês pegarem o material, vocês vão ler e com certeza vocês vão conseguir entender, ok? Primeira orientação aí, quem são os personagens da sua charge, certo? Que vínculo ou ligação eles têm? Como os personagens estão vestidos? Que emoções eles demonstram? Turma, antes de tudo isso daí, você vai escolher o tema, ok? Depois que você escolher o tema, professora, quer dizer, o tema não, o tema já está escolhido. Depois que eu escolher a imagem, tá? Eu pensar em todas essas observações, aí você vai fazer o rabisco aí da sua charge, ok? Onde é que eles estão, como é o lugar, professora, e tem como fazer tudo isso em um único quadrinho? Tem. Tá bom? Se você tentar aí pesquisar outras imagens, outras charges que falam sobre esse tema, você vai ver que eles conseguem passar a mensagem usando apenas um quadrinho que é característico aí do gênero charge, tá bom? E aí, turma, segue as orientações, vocês vão ler em casa. Logo abaixo vocês vão ter característica da charge, tá bom? Vocês vão ler, eu já falei, não precisa repetir aqui. E depois que vocês produzirem a charge sobre o tema que eu coloquei aí no material, vocês vão fazer essas observações aqui, ó.
o tema da tua charge está bem claro? Você conseguiu passar a mensagem? Essa charge, ela faz uma crítica a um comportamento de alguém, certo? Ela usa humor, ela usa ironia. Turma, lembrando, essas perguntinhas aí do finalzinho do material não é para você responder no caderno, não. É só para você ter na sua cabecinha aí se realmente você seguiu as orientações desse gênero textual, tá bom? Se você está se enquadrando aí nessa característica, nessa produção, ok? Então, meus amores, olha só, cuidado com a ortografia, com a pontuação. Para resumir, finalizar aqui, faça uma charge, usem a coloração para desenhar, para pintar o seu material aí. Coloque as características dessa charge já nas entrelinhas do texto. Que entrelinhas, professora? Na própria imagem que você quer transmitir, na mensagem que você quer transmitir. Só lembrando, charge, ela vai fazer uma crítica, mas ela também faz uma reflexão sobre algum tema da sociedade, seja ele bom ou ruim, tá certo? Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!